Mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a sua roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias, encadeada também com momentos musicais. Hoje o nosso tema de conversa é prevenção do abuso sexual de crianças no seio familiar. Por isso nós convidamos para estar aqui connosco a psicóloga Arminda Reis, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Também connosco nós temos Anderson Pires, é professor. Boa tarde. Muito boa tarde. E nós agradecemos por estar aqui connosco, vem diretamente de Santo Antão para participar neste programa. Sempre às ordens. Está bem. E você também, já sabe, ao longo deste programa, vai poder participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714. Pode inscrever agora mesmo, é gratuito, é só dar um toque para este número de telefone. A nossa assistente da produção vai retornar a sua ligação. Também pode fazer os seus comentários na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, ou se quiser ainda, pode sugerir temas para nós estarmos aqui a debater, é sociedade.aberta@rtc.cv. Ao longo deste programa, hoje vamos ter uma participação muito especial, ou seja, um depoimento que será muito, muito forte. Uma mãe que vai aqui partilhar connosco a sua dor, tendo em conta que a sua filha de 10 anos foi violada pelo próprio tio, mais à frente neste programa. Como sempre, nós abrimos já com música e hoje, no cantinho musical, nós temos Valdes Salino juntamente com Chico Serra. Valdes Salino, juntamente com Chico Serra, vão voltar mais à frente neste programa. São esses dois os nossos convidados musicais. Agora vamos concentrar aqui no nosso tema de conversa, hoje, prevenção do abuso sexual de crianças no seio familiar. Lembrando, se quiser participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Pode dar um toque para este número, a nossa assistente vai retornar a ligação, não vai ter que gastar nada, ou seja, vai poder participar aqui e dar a sua opinião. Começamos por si, Anderson Pires, enquanto professor, mestrando em supervisão pedagógica e também avaliação. Como é o perfil do abusador? Bom, essa questão do perfil do abusador é um pouco complicado. Por quê? Quando nós falamos, como dizem no bom crioulo, cara nem gente. Né? E quando nós falamos de um perfil do abusador, normalmente é uma pessoa comum. E falamos do abuso sexual intra e extrafamiliar. Normalmente o abusador é uma pessoa que a criança já tem confiança. Muitas vezes é um tio, um avô, um pai, um padrasto, né? Que a criança já tem um laço, já tem afinidade e que sente confiança, sente que pode partilhar algo com esta pessoa. E normalmente nós não desconfiamos desta pessoa, nós não desconfiamos deste abusador, né? É uma pessoa do bem na sociedade, que não, aparentemente não é uma pessoa que faz essas coisas como dizem, né? E se a pessoa tem este perfil, a sociedade às vezes até estranha-se. Como é que ele foi capaz de fazer isto? E a criança... O que poderá estar então por detrás de alguém que abusa de uma criança ou de um adulto? Nós aqui estamos a focalizar na criança. O que poderá estar por detrás? Medo, né? Excessiva confiança. Porque a criança normalmente, a criança é heterónoma. Ou seja, obedece às regras com medo do castigo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a criança é heterónoma. Não tem autonomia para dizer não quero, sim não quero, sim quero. Porque para ter autonomia, a família tem que dar autonomia a esta criança. Tem que ensiná-la que deve dizer não quando é para dizer não e deve dizer sim quando é para dizer sim. E se aquele que deve protegê-lo ou protegê-la é aquele que faz este tipo de abuso, normalmente a criança já não sabe como reagir numa situação destas. Arminda Lima dos Reis, enquanto psicóloga clínica e educacional, o abusador tem um perfil? Sim, geralmente o perfil do abusador da criança, só para complementar, né, é uma pessoa que a criança confia, conhece, convive no dia a dia e também ama ou então gosta.
E aí é que vem realmente o que o Anderson estava a dizer, que fica difícil, né? Uma pessoa que tem essas características, os pais desconfiarem de que realmente essa pessoa é um abusador. Como ele disse muito bem, não vamos pensar num abusador a nível de características físicas, porque não tem como saber. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Então, o perfil dessa pessoa é uma pessoa comum, não é? Que tem um desempenho social normal, que trabalha, que convive, que faz as coisas aparentemente normal e que muitas vezes é muito amigo mas no das campo crianças. da psicologia conseguem detectar ou perceber algo de anormal nessa pessoa? É preciso nós estarmos atentos e convivermos, não é, com essas pessoas, porque não dá para simplesmente observarmos alguém e dizer, não, ele tem um comportamento de um abusador. Isso as coisas não funcionam assim. Mas o abusador normalmente tem um poder sobre a vítima. Exatamente. Existe uma relação de poder e este poder é exatamente por causa da confiança que a criança tem nessa pessoa. E também porque, como eu disse, é uma pessoa que ele conhece, que ele convive, que ele ama ou que ele gosta. Então, partindo do princípio desses aspectos, essa pessoa tem um poder sobre a criança e consegue dominá-la. E muitas vezes aqui é que entra um problema que é muito sério, porque aparece um tipo de violação que nós temos de ter cuidado, né, com essas coisas, de dizer que é tipo consentido. No sentido, entre aspas, porque a criança, não é de uma forma estimulada, o abusador acaba por convencê-la de que realmente é uma coisa normal, que se pode fazer, e a criança acaba por ceder. E aí não se deixa, por exemplo, marcas físicas, que são as principais, que muitas vezes se desconfia, que é mais fácil de identificar que a criança está sendo abusada. Mas então ali a coisa fica mais complicada. A violência psicológica e emocional está sempre presente, mas quando não há violência física, fica mais complicado descobrir o abusador. O Anderson disse, e a Arminda também até certa forma concordou, que o abusador, quando acontece o abuso sexual, se dá com membros da família. Exatamente. Mas as pessoas próximas também, são aqui no nosso meio, nós temos isso. As pessoas que são muito próximas, são amigos da família, até as pessoas começam a chamar de tio, ou padrinho, ou madrinha também, porque nós sabemos também, é menos falado da parte do abuso feminino para o masculino, ou seja, de uma mulher para um rapaz de 13, 14 anos, para manter, obrigado a ter relações com uma mulher, como mulher adulta, isto também já é violação. Exatamente. E as pessoas quase que não se falam disso. E normalmente o abusador é um amigo, pode ser um amigo próximo da família. Não necessariamente tem que ser um parente. Não necessariamente tem que ter os laços de sangue. Exatamente. Né? Normalmente é um amigo da família, aquele que a criança chama de tio, aquele que a criança chama de padrinho, como já referenciou e muito bem. A criança sente um carinho por esta pessoa, sente que deve confiar nesta pessoa, então acaba cedendo, né, de uma forma obrigada, só que pensa que não é obrigada, né? Acaba cedendo a este tipo de abuso de maus tratos. Mas não necessariamente tem que ser alguém com laços de sangue ou algum parente. É o amigo próximo, é a pessoa que esta criança deposita confiança, é a pessoa que muitas vezes é o confidente dessa criança. Então, a criança sente medo de desapontá-la, medo desta pessoa a ver como uma pessoa má, uma pessoa errada, né? E acaba cedendo. E esta violação, ou nós podemos dizer, este abuso, começa desde a pressão psicológica, né? É uma pressão psicológica primeiro, depois passa por ser um abuso físico, né? E como a nossa colega disse muito bem, muitas vezes não deixa marca física, mas as marcas psicológicas são terríveis. Então vamos observar que tipo de consequências que nós vamos observar e devemos estar atentos às crianças.
Só para complementar, Odair, dizer que como ele falou na questão nós falamos da questão dos familiares, falou a questão dos amigos, pode ser vizinhos, e só para ressaltar, que é um aspecto que é muito importante, é que nós ensinamos os nossos filhos a proteger de estranhos, mas nós não ensinamos os nossos filhos a protegerem dos familiares e dos amigos, que a princípio são pessoas da confiança. Exatamente. E então nós precisamos pensar nessa perspectiva e começar a trabalhar também esse aspecto. As crianças ficam longe dos estranhos, sabem como lidar com estranhos, mas como família eles abrem completamente a nível emocional e físico, e por causa disso que os abusos acontecem. Então é preciso nós também treinarmos os nossos filhos a ter um olhar, não é, mais crítico, mais atento em relação a familiares, amigos que estão lá presentes e vizinhos. Porque se nós formos ver as estatísticas, tanto nacionais como a nível internacionais, nós vamos ver que não chega nem a 1% de pessoas estranhas que possam abusar das crianças sexualmente. Não é? São todas pessoas da família, os amigos, as pessoas que realmente devia amar, proteger, dar carinho, cuidar, são aqueles que realmente acabam por trazer traumas que vão trazer transtornos pela vida inteira nessa vida que foi realmente, muitas vezes, até um certo ponto, interrompida, o seu percurso normal. E como observar, então, se uma criança é vítima de abuso? Exatamente. Quando nós falamos de observação, nós temos de pensar nos sinais. Os sinais podem ser físicos, como podem ser emocionais e psicológicos. É claro que nem todos os sinais que nós vamos aqui mencionar podem ser de violência sexual. Podem ser de outro tipo de violência física, não é? Okay. A violência doméstica. Então, são coisas que acabam por mesclar uma na outra. Então, mas, geralmente, nos sinais físicos, as crianças começam a aparecer com arranhões, e nós perguntamos como é que aconteceu. A criança diz, esqueci, não sei como, não sei aonde aconteceu. A criança começa a ter queixas de dores de cabeça, dores de barriga, dor nas zonas abdominais e principalmente nas zonas mais íntimas. A criança, é uma das coisas que os pais devem ter muita atenção, observar as roupas íntimas das crianças e ver se não tem manchas de corrimento, manchas de sangue, não é? Porque pode estar ali uma alerta, não é? Tanto a nível vaginal como também a nível retal, a nível do sangramento. Também a nível físico é preciso observar que muitas vezes as crianças têm infecções urinárias, também comecem a não é, rejeitar pessoas que antes eram amadas, que eram queridas, pessoas rejeitam ir a lugares que anteriormente... Vão encontrar essas pessoas? Sim, exatamente, por medo de encontrar essas pessoas, comecem a rejeitar, a ir a determinados tipos de lugares e a conviver com determinados tipos de pessoas. Pode ser na escola, pode ser no jardim, pode ser em casas de amigos, não é? E então são alertas, são sinais de alertas que nós devemos estar atentos, que nós devemos observar para que a criança pode ser vítima de violação sexual. Também a questão da criança se isolar, a tristeza, uma apatia aparente, o medo, não é? As crianças ficam sobressaltadas com frequência, não é? Qualquer coisa espantam e ficam medrosas constantemente. Um outro sinal físico é muito evidente e que se deve ter atenção, que a criança começa a ter regressões de comportamentos já adquiridos há muito tempo. Um deles, por exemplo, a criança já fez o controle do esfíncter, ou seja, deixou de fazer xixi na cama, passa a fazer novamente. Às vezes passa a ter comportamentos de chuchar no dedo e tem pesadelos durante a noite, perda de apetite ou então aumento do apetite. Também pode ter... por exemplo, comportamentos de automutilação, de provocar cortes em si mesmo, não é? Comportamentos de bullying, comportamentos de agressividade, destruição de objetos na escola, em casa, tratar as pessoas com rispidez, com agressividade, com violência verbal. Ou seja, nós temos um leque de sinais que nós devemos estar atentos, que pode nos chamar a atenção. E principalmente os pais lá em casa, que têm um acesso maior
dos seus filhos, porque os professores, os educadores em casa, ou na escola, desculpa, têm um acesso às crianças, mas tem determinados tipos de acesso que somente a família tem. E é preciso estar atento a esse tipo de coisa. É sempre observar, principalmente, as questões e levar em conta sempre se a criança está fazendo queixas que anteriormente não tinha o hábito de fazer. Isso é um sinal muito evidente. Isso a nível físico, né? Bom, e também, complementando um pouco aquilo que a nossa colega já disse muito bem, em relação à escola, os professores têm que ter muita atenção no comportamento também das crianças, né? Uma criança que antes não tinha hábito de ter uma assiduidade excepcional, né? A criança passa a ser a primeira a chegar na escola e a última a sair. Não quer sair da escola. Porquê? O que é que está a fazer isto, né? A criança não chega primeiro e sai último. E depois, dentro da sala de aula, como é que a criança está? Aérea. Como é que a criança está com crise de ansiedade? E todos esses fatores são fatores que, se observarmos, nós podemos ver que são consequências também de uma violência doméstica. E sendo o abuso sexual um caso da violência doméstica, então nós devemos prestar muita atenção aos sinais que a criança dá. Porque a criança dá sinais até nos desenhos, né? Nos desenhos que faz. E muitas vezes, são um adulto, se um pai, uma mãe ou mesmo um professor, se observar aquilo que a criança faz, vai ver um comportamento diferente, um comportamento estranho. Como a nossa colega Arminda disse muito bem, a criança passa a fazer algo que não fazia antes, né? Vamos voltar já à nossa conversa aqui, porque nós também temos aqui uma participação de uma mãe, que nós damos o nome fictício de Lu. Ela é mãe de uma criança que aos 10 anos foi abusada sexualmente pelo próprio tio. Lu, não está a gostar de contar-nos o que aconteceu? Maneira que a sua filha foi violada? Foi dentro de casa, por algum parente? E maneira que caso ficar? Conta-nos. Bom, minha filha foi violada já tem mais ou menos 2 anos atrás, né? Deve fazer 3 anos agora. Ela foi violada por um parente seu, tio, banda de pai, dentro de um jardim infantil. Desse pessoa é a guarda do jardim infantil. Esse caso, mano, como tinha dito você, esse caso, arquivar caso. Com que fundamento que o caso foi arquivado? A procuradora, ele falou-me que o caso foi arquivado porque minha filha distorceu algumas coisas que ele tinha falado naquele primeiro depoimento seu. E também, segundo esse modo que tinha testemunha. Criança, quando ele chegar na casa, ele contar detalhadamente o que tinha passado, depois, na sequência, precisou de apresentar queixa? Não, criança não ficar de saber aquela violação, porque minha filha, quando você apanha herpes, né? Apanha herpes genital. Então, ele está a dizer que esbolinha nessa região íntima, ele que estava a poder andar. Então, logo começou a suspeitar, ele dizia que ele está a ser um inchoso na conta perna. Levá-lo para o hospital, para o banco de urgência. O banco de urgências mandaram-nos ele diretamente para a área materna, obstetrícia. Dia que a doutora espial, a doutora falou que a minha filha está com lacerações e ele estava com herpes genital. Tanto que ele passa realmente, né, para herpes. Dia que fui custado, que realmente foi 50 e tal. Tudo isso prova foi entregado para a procuradora de menores. A maneira que ficaste a saber exatamente que ele tinha sido violado? Tinha ele apresentar algum comportamento diferente ou ele que apresentar nenhum comportamento diferente? Só que consegui perceber nada. Ele começou a ficar tudo dentro de casa e de tote. E ele estava para casa de banho, ele estava a passar seu tempo dentro de casa de banho. Aí, quando nós levamos para o hospital, o doutor vai dizer que a minha filha estava com infecção genital e ele está com lacerações, não vai falar mais ele vai dizer-nos que aquela pessoa, aquele indivíduo, tinha pegado na ele, já tinha mais ou menos 1 semana. Aí, não veio para casa, que os medicamentos não podia dar ele na casa, ele vai dizer-nos era quem é, foi apresentado queixa. Ele foi ouvido para a procuradora. A procuradora abriu a boca dizendo que ele dizia assim, senhora Daíra, abriu a boca dizendo, você pode ficar descansado, que era no mês de dezembro que minha filha foi ouvida. Ele dizia, no mês de janeiro, não estou a dizer você, que certeza, antes do dia 17 de janeiro, aquele indivíduo deve ser preso, porque tudo que os detalhes da filha dá, não tem certeza que aquele senhor pegar na vossa filha. Mas depois de acontecer tudo isso, 2 anos depois, no caso,
bem ser arquivado. Mas qual é que foi o justificativo? Justificativa é que isto minha filha lá, que essa coisa é uma barbaridade. Quem contou contar isto a dizer que pode ser. Isto minha filha lá vai ser ouvido antecipadamente. Minha filha vai foi ouvido e expôs ele uma pessoa na mesma sala. Sim. Expôs frente a frente? Expôs os dois na mesma sala. E ainda me perguntar à minha filha que o senhor estava naquela sala. Minha filha dizer sim, na mesma sala. Então minha filha distorcer algumas partes. Ela fica com medo. Tanto que a última vez a procuradora de menores chamar lá, que a procuradora de menores queria ouvir, nunca sabia ter dado seguimento, nunca sabia nem porquê se já arquiva a casa. Chamar lá, minha filha, acabei, de uma maneira. A dizer, minha mamãe, me encatava. Me dizer, porquê boca acabei? A dizer, mamãe, me encatava, que me encatava para frente, que a pessoa. Acabei. Passando os tempos assim, nesse momento assim, qual é que é o sentimento que você tem? Revolta, raiva. O que é que você espera que seja feito? Olha, me sinceramente, me esperar que a justiça, pelo menos, te tomar uma providência. Te tomar uma providência, porque eu sabe que minha filha nem primeiro nem último Tita tem injustiça e não sabia que Tita tinha injustiça neste parte assim. Mas é que pais podem ajudar a prevenir casos de abuso sexual? Pais encarregados de educação, o que é que eles podem fazer? Grinha assim que confiar em ninguém. Que vou confiar em ninguém. Se vou para um lugar, que vou tirar o filho, porque tive caso também na minha zona, onde fui violado 4 boys, você te compreender? E nesse caso, eles não sabiam que tinha dado um queixa, eles tinham tido um queixa 2 anos anterior, e arquivar a casa porque eu tinha testemunha. 2 anos depois que a pessoa violou mais 4 boys. Agora, se vai para na cadeia, você está aí. Então, grinha assim, justiça tem que ir com um pesote, riba deste violador. E grinha assim, senhora daí, grinha assim, pouco para confiar em ninguém. Ele era uma pessoa que não estava confiando em eu. Ele estava levando 3 filhos. Minha mocinha era tudo lá nessa casa, minha menininha era tudo lá nessa casa. Grinha assim, pouco confiar em ninguém. Naquele que vou te confiar que ele é que te fazer, Mariote. E depois, violação, não é só aquela parte física. Não é só aquela parte física, aquela parte psicológica. Minha mãe e minha filha tentar matar a cabeça ali dentro, depois de que ela cita dizer que ele é que era culpado. Ele passou uns tempos, ele está a sair de casa de vergonha, porque na zona tudo gente fica a saber, tudo gente fica a perguntar, mas nem que acontecer, porque ele que grita, porque ele que faz isso, porque ele que faz aquele outro. Esquecer que ele é simplesmente uma criança. Ele é uma criança de 10 anos. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui com o tema Prevenção de Abuso Sexual de Crianças no Seio Familiar. Daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para você também poder dar a sua opinião. Arminda dos Reis, nós acompanhamos esta senhora, que nós atribuímos o nome fictício de Dona Lu, aqui de São Vicente, de uma zona periférica do centro da cidade de Mindelo. Um caso que aconteceu há 2 anos, mas ainda essa senhora sofre com este problema, né? A sua filha foi violada por um tio dentro de um jardim de infância. Realmente dá para perceber, não é? Na voz, no relato, a dor, o sofrimento dessa mãe, e principalmente por ver uma injustiça, não é? Não ver as coisas acontecerem e não ver uma penalização para a pessoa que cometeu este crime. Então, é claro que a penalização do agressor não vai resolver o problema, não vai minimizar a dor e o sofrimento da criança. Mas, pelo menos, nós sabemos que a justiça é feita e que nós temos menos um agressor solto para continuar, não é, a perpetuar esse tipo de crime. E quando nós vemos que realmente há uma certa inércia, nós não estamos muito por dentro, não queremos entrar por esses lados, queremos mais centrar e ver realmente a dor e o sofrimento. Ela fala de alguns aspectos aqui que eu gostaria de destacar. Uma delas que é uma coisa que nós temos, que é tipo uma curiosidade que é tipo mórbida, que é muito mau, essa coisa de ir perguntar, não é? Nós, os vizinhos, os amigos, as pessoas, ficarem a comentar uma coisa dessas e ainda chegar ao ponto de ir perguntar à criança, de expor a criança ainda mais a uma situação. E ela fala aqui de aspectos que são extremamente alarmantes e preocupantes,
que geralmente acompanha a criança, que é o sentimento de culpa, porque a pessoa se sente culpada, começa a ter uma imagem negativa de si, a sua estima fica baixa, começa a ter distorções do seu próprio aspecto corporal, do seu próprio corpo, e começa então a questão da automutilação que eu tinha falado, e depois ainda chega a tentativas de suicídio, e que muitas vezes chega ao suicídio mesmo, como nós vimos aqui no caso da criança tentou suicidar dentro da casa. Então, aí os sentimentos negativos, como ela falou, em revolta, em raiva, aumenta e a mãe fica desprotegida também e sem grandes condições emocionais até para ajudar a filha, que necessita de mais afeto, de mais carinho, de sentir protegida, não é? Eu já tive encontros a nível, tanto aqui nacionais, e há tempos nós participámos numa formação a nível internacional dado pela IAC de Portugal em cooperação com a Rede Nacional de Prevenção de Abuso Sexual. E uma das coisas que foi tratada nesta formação é essa questão de tentar ouvir, por exemplo, de reunir as condições, e é consenso também nas instituições que lidam com esses casos, de ouvir, por exemplo, a criança uma vez só, para não estar a expô-la constantemente, relatar, por exemplo, para o psicólogo, relatar para o juiz, para a procuradora, relatar mais do que uma vez, toda vez a criança ser ouvida. E isso, muitas vezes, a criança contradiz. E para mim, o que fica aqui um aspecto realmente que é complicado, que é, de uma certa forma, eu posso usar a palavra que é chocante, é colocar a criança juntamente, frente a frente com o agressor. Porque houve ali o que é intimidação, como a mãe faz referência, o que vem a refletir no medo da criança, e isso, não é? Com certeza, o olhar do agressor, a sua postura corporal transmite intimidação, medo, ameaça à criança, e ela acaba por baralhar-se, acaba por mentir, acaba por negar aquilo que aconteceu, exatamente com medo de sofrer outros danos por causa daquilo que ela está a relatar. Né? Realmente são situações complexas, essa questão da violência sexual infantil, e é preciso nós termos muito cuidado em lidar, e principalmente na proteção da criança, que é o bem maior que nós estamos a proteger. É preciso protegê-la, a sua integridade física, a sua integridade emocional e psicológica. Ela já foi agredida em todas elas, e ainda, não é, nós expomos a outras situações. Não é? Então é preciso realmente entender o que é que aconteceu melhor. Não é? Nós não temos todos os dados, não é? Para tentar fazer uma análise mais aprofundada. Vamos ouvir também o Anderson Pires. Temos já uma pessoa em linha, mas vamos ouvir. Neste aspecto, eu também volto a frisar e a bater na tecla do anonimato. A criança, manter a criança no anonimato é muito importante, porque se a criança for exposta, automaticamente a sua autoimagem vai cair. E como nós sabemos, a nossa autoimagem é responsável pela nossa autoestima. E uma criança sem autoestima vem a depressão, crise de ansiedade. E como a mãe referenciou, a criança teve tentativa de suicídio. E isto é muito grave. E como a Arminda disse muito bem, na questão de um frente a frente com a pessoa que supostamente se cometeu o abuso, é complicado para a criança, porque a criança já sente medo. Sem estar frente do agressor, vamos imaginar agora frente a frente. Então, é uma questão que requer muita serenidade, né? Nós devemos pensar calmamente neste processo, porque senão é a imagem da criança que fica deturpada. Temos uma pessoa em linha, Joana Costa. Olá, boa tarde, Joana. Olá, muito boa tarde. Portanto, Joana é da rede de... Me ajuda aqui, Joana, por favor. A rede de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de menores em São Vicente. Então, a Joana vai partilhar connosco aqui a sua experiência de trabalhar com esses casos, tendo em conta que nós estamos aqui a falar sobre a prevenção do abuso sexual de crianças dentro da família. Olha, aproveitar para cumprimentar os convidados, em especial a colega Arminda, que já temos estado a trabalhar com isto juntos, não é? E também ao Anderson, que também penso estar a dar um bom contributo para a nossa sociedade na exploração desta problemática a nível dos estudos, porque precisamos
precisamos de estudos para podermos entender melhor esta problemática. Odair, eu não gostaria muito de falar sobre a experiência, mas sim, se calhar, chamar a atenção aos pais na necessidade de educar, de mudar na nossa forma de educar as nossas crianças. Porque, como o Anderson disse, as crianças são educadas para obedecer, não é? E quando chegam nessas situações, muitas vezes ficam em conflito, não sabem como agir. E se calhar aqui os pais nós pais encarregados de educação, devemos começar a falar às crianças da necessidade de se entenderem quando é que um toque é aceitável e quando o toque não é aceitável. As partes do corpo onde pode tocar e onde são reservadas. Ensinar o sinal vermelho no toque, que é muito importante. As nossas crianças precisam aprender a autodefender-se. Precisamente porque o agressor não é ninguém, muitas vezes não é um estranho, é a pessoa que está dentro da casa, uma pessoa muito próxima da família. Arminda Reis disse lá atrás que é necessário ensinar as crianças a defenderem também das pessoas próximas. É exatamente isso. É isso que a rede tem estado a apostar. Ensinar, a chamar as famílias a atenção na necessidade de ensinar as crianças a defender-se das pessoas próximas. Porque o perigo está em todo lado e muitas vezes o perigo está onde era esperar ter segurança e não é o que estamos a ver. Está bem, Joana Costa, nós agradecemos a sua contribuição neste programa. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. A Joana Costa falou aqui de uma coisa importante que eu gostaria de começar talvez para o Anderson Pires, que ela falou necessidade de explicar às pessoas sobre o toque. Eu gostaria que nós falássemos um bocadinho sobre essa questão das partes. Onde tocar, quem deve tocar e onde não tocar também. Exatamente. E quem não deve tocar. Antes de falarmos exatamente do toque, tem uma coisa fundamental em relação à prevenção também, que é o diálogo. O pai ou a mãe, o encarregado de educação, tem que estar à vontade com o filho, tem que comunicar, tem que saber dar informações, tem que saber explicar e sem tabu. Mas saber explicar como? Eu estou agora a pensar numa senhora, por exemplo, ou num senhor, quando era criança, nunca falou com os pais sobre órgãos sexuais, sobre manter relações sexuais, sobre em que altura que se deve fazer e como é que vai falar isso com os filhos. Vamos ajudar as pessoas. A pessoa não deve fazer a mesma coisa que Não, sim. Mas às vezes as pessoas, por exemplo, não estão preparadas, não tiveram a sua educação. As pessoas podem aprender ao longo dos anos. Mas eu estou a perguntar, como é que essa pessoa pode falar isso? Eu falei antes com a colega Arminda, existe escola para os filhos, muitas vezes não existe escola para os pais. A pessoa deve procurar ajuda, como falar com o seu filho, né? Sobre partes íntimas. Sobre as partes íntimas. Tem que mostrar que as partes íntimas têm nome de partes íntimas porque são íntimas. Ou seja, quem tem que ver a criança nua são os pais, isto é, quando vão fazer a higiene ou coisa do tipo. Que não se deve tocar nessas partes, a não ser para a higiene. Tem que se ensinar a criança, desde a tenra idade, né, que deve preservar as suas partes. Né? Porque se não ensinarmos as crianças, elas vão crescer pensando que qualquer um pode tocar nas suas partes. Então, nós devemos falar com as crianças sem tabus. Devemos falar com a criança de forma aberta. E muitas vezes nós temos que ser, primeiro, amigos dos nossos filhos e depois pai. Né? Porque, se observarmos, muitas crianças são mais à vontade a falar com os seus amigos do que com os seus pais. Talvez é porque o pai não deu a abertura suficiente para a criança abrir com ele. Né? Arminda Reis, como então falar com as crianças sobre as partes íntimas? Só para complementar o que o Anderson falou sobre a questão por exemplo, os pais, quando fizeste referência que muitas vezes as pessoas não sabem como falar. Sim. Ele falou na questão de procura de informação, é uma forma.
Se eu não sei como falar, porque não fui ensinado, não tenho muito jeito, o meu filho está na escola, está no jardim, por que não, por exemplo, pedir ajuda do professor, do monitor, do educador para passar essas informações? É claro que seria muito bom que isso fosse trabalhado dentro da família, mas tem pessoas que não têm a vontade, não sentem bem. A pessoa pode não ter sido ensinado, mas ele já viveu na prática a sua vida sexual e sabe o nome das partes íntimas. Então, ao falar das partes íntimas, as partes íntimas devem ser trabalhadas, devem ser faladas como qualquer outra parte do nosso corpo. O nariz, a boca, o pé, a mão, porque é uma parte do nosso corpo. Depois, nós vamos por etapa, dependendo da idade da criança. Começamos falando de uma coisa que é normal, é uma parte normal, que ela deve conviver com essa parte, da mesma forma convive com o seu ouvido, com a sua boca. Depois passamos para a fase da questão da higiene, dos cuidados, etc. Vamos avançando até chegar nos nomes. Né? Falar os nomes corretos, científicos, e depois usar os nomes das partes íntimas que nós usamos lá em casa. Se eu estou a falar da criança, é uma menina, olha aqui, são as mamas, vão crescer, tu não tens, é a vagina, mas aqui em casa nós chamamos assim, assim, e aí vai-se dando os nomes para a criança ir acostumando e saber, porque na escola vai trabalhar os termos científicos. Se é o rapaz também, a mesma forma. E depois ir gradativamente explicando que por que é que nós cobrimos o corpo? Não é só para proteger dos intempéries, do sol, do vento, etc. Porque não podemos andar nu, porque teria consequências, podíamos ir parar presos, etc. E depois chegar até o local onde nós usamos menos roupa. E a criança vai dizer, é na praia. E quais são as partes que nós tapamos na praia? E a criança vai dizer, as meninas usam biquíni ou fatos de banho, os rapazes usam calções, etc., para esconder determinados tipos de partes. Exatamente, porque são partes que não devem ficar visíveis. E se não devem ficar visíveis é porque não se pode mostrar a ninguém e não se deve deixar ninguém tocar. E explicar, complementando o que ele disse, a criança deve entender que os pais devem tocar nas partes íntimas, os pais devem ensinar até uma determinada idade. A partir do momento que a criança sabe fazer e consegue fazer a sua higiene corretamente, ela deve ser ensinada para fazer sozinha. E também realçarmos algumas situações que outras pessoas podem tocar no caso da doença que a criança tenha de ir ao médico. E quando vai ao médico nunca vai sozinho, vai acompanhado de um familiar, da preferência da confiança da criança. Então é preciso falar sem tabu, é preciso começar a falar o mais precocemente possível e educar as crianças para essas questões e ensiná-las, acima de tudo, realçando o que a Joana disse, ensiná-las a defender, como eu já tinha dito também, a defender as pessoas próximas. Temos mais uma pessoa em linha, vamos atender, tem 1 minuto para conversar conosco. Sónia Almeida, da Ilha do Sal. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sónia. Nós gostaríamos de saber que contribuição poderia nos dar aqui neste programa. Estamos aqui a falar sobre a prevenção do abuso sexual de crianças no seio familiar. Eu sou Sónia Almeida. É psicóloga. É professora também, né? É professora também? Eu sou professora, estou aqui e também faço parte do gabinete de psicologia da escola e cumprimentar os presentes, os convidados, a mim e o Anderson, e parabenizar também o programa por trazer este tema para a discussão, porque nós estamos a precisar realmente de debater mais os assuntos e levar à comunidade mais informações, principalmente na prevenção, não é? Exatamente. Eu, como psicóloga e trabalhando no gabinete, tenho deparado, infelizmente, com algumas situações e o que é que eu tenho visto muitas vezes é a despreparação da família. E queria deixar uma chega aqui só para alguns comportamentos que as famílias devem prestar atenção sim e algumas coisas devem evitar. Nomeadamente, nós temos a tendência de obrigar as crianças a cumprimentar alguém estranho que eles não querem cumprimentar. Nós, muitas vezes, acabamos por obrigar essa criança
E é uma coisa que os familiares devem ter atenção, não é? E depois falar com a criança e perceber o porquê que a criança não quer cumprimentar a pessoa. Principalmente se for uma pessoa que antes, a criança, tinha hábito de cumprimentar, não é? Porque nós vamos já ter ilações, interpretações, está a ser mal educada e não conversamos com a criança para perceber o porquê dessa atitude. Não é? Muitas vezes também a criança, como foi referido aqui no painel muito bem, recusa ficar em casa de alguém, um vizinho, e nós obrigamos a criança a ficar, nós obrigamos a criança a dormir numa casa que ela não quer. Então, essas são situações que os pais devem prestar atenção, ouvir sempre a criança, perceber o porquê que a criança não quer. Muitas vezes não se sente confortável, somente isso, mas muitas vezes também pode estar a acontecer algo nesse meio que é desconforto e a criança não sabe expressar. E simplesmente nega essa situação, né, de estar presente nessa situação. Queria também só dar uma chega no que a Arminda acabou de falar sobre os nomes das partes íntimas. Falar aos pais que devem evitar dar nomes de objetos ou de animais de estimação às partes íntimas. Como a Arminda falou bem, tem um nome científico e tem os nomes assim de casa, mas evitar nomes de objetos ou de animais. Uma criança, quando for tocada de uma forma indevida, nem vai saber dar um nome à parte onde foi tocada, que ela se sentir desconfortável. Então, eu queria dar essa chega e parabenizar mais uma vez ao programa. E nós agradecemos. Nós temos de debater mais vezes, realmente, muito mais vezes. Sónia Almeida, nós agradecemos a sua participação neste programa. Muito obrigado. De nada. E pronto, voltamos aqui à conversa com os dois do painel. Pronto, o tempo, infelizmente, está a voar. Nós temos aqui outros tópicos que nós gostaríamos de abordar. Pronto, a Sónia acabou por acrescentar mais algumas coisas. Exatamente. Já falámos aqui sobre os limites do corpo da criança. Mas eu gostaria de saber como incentivar a criança a conversar com os pais encarregados de educação sobre tudo que acontece à volta. Por exemplo, poderá até contar situações de abuso. Né? Se nós incentivarmos as crianças a contar, a explicar como é que foi o seu dia, o que é que aconteceu, tudo isto será uma oportunidade da criança abrir e dizer tudo o que aconteceu ou não. Com certeza, não é? A comunicação, voltando à questão da comunicação que o Anderson fez a referência, não é? Que é extremamente importante, que a criança sinta confiança, sinta que tem um ambiente de confiança, que os pais são amigos, mais uma vez o que já tinha sido referido, né? Porque se a criança não confia nas pessoas da família, não vai abrir, né, o seu coração para falar nem de coisas boas, nem de coisas más. E ter muita atenção, não é? Também às questões que nós já falamos aqui, dos comportamentos, dos sinais físicos, também como dos comportamentos emocionais que a criança acaba por exibir, porque isso é um sinal também. Agora, na questão de incentivar, é criar um ambiente de confiança. Sempre que a criança faz uma pergunta, é porque está provado cientificamente que se eu tive a capacidade de fazer uma pergunta, é que eu tenho a capacidade de receber a resposta. Então, se eu fizer uma pergunta, responda à pergunta. Se eu não sei sobre o assunto, procura, não engana a criança, não fala para a criança que não é coisa, isso não é assunto de criança, que ele saberá mais tarde, porque ele irá perguntar na rua, pessoas desconhecidas, ou então amigos, ou outras pessoas, que irá dar respostas que não serão satisfatórias e que poderá levar a criança a entrar em ambientes que pode trazer algum tipo de complicação. Então deve existir confiança. Eu não sei, eu vou procurar ajuda, eu vou perguntar, eu vou falar com o teu professor, eu vou falar com um amigo para explicar o assunto, já que eu não sei muito bem. Então a confiança é extremamente importante para que a criança realmente chegue e fale das suas dificuldades e das suas mazelas e também das suas alegrias. Uma coisa que eu queria fazer referência, que é muito importante, que nós devemos trabalhar com as crianças, é a questão do segredo. Dentro da comunicação é a questão do segredo. É preciso trabalhar a criança a questão do segredo, o que é um segredo que é bom, o que é um segredo que é mau, o que deve ser guardado e o que deve ser falado. Porque quando nós falamos do abuso sexual,
Nós sabemos que a intimidação e a ameaça acompanha o abuso. E não é só com a criança. O agressor ameaça o pai, a mãe, todos os membros da família, o irmão, e começa a dizer que sabe onde é que eles trabalham, o que é que ele vai fazer com eles. E a criança, então, para proteger os outros membros da família de passar por uma situação semelhante de tanta violência, acaba por fechar. E então a forma de expor e de passar o mal que está a enfrentar é muitas vezes com comportamentos disruptivos, não é? Ou então com alguns com aspectos físicos e também comportamentais que nós devemos estar atentos. Mas, acima de tudo, ambiente da confiança. Se houver confiança, será mais fácil a criança abrir. Ser amigo. E quando a criança falar alguma coisa que eu achar que não devia falar, é orientá-lo. Olha, essa coisa não se deve falar assim, o mais correto é assim. E orientar a criança, porque ele está num processo de aprendizagem e para ele aprender corretamente eu preciso explicar, eu preciso orientar, eu preciso dar as dicas certas para ele estabelecer realmente um relacionamento de amizade e de confiança dentro do seio da família. Temos uma pessoa em linha, vamos ao contacto, tem uma pessoa a partir da Ilha do Sal, é o Sr. Varela. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários, também se tiver alguma pergunta para os convidados. Senhor Dair, nesse ponto, era um ponto, talvez, que está para fazer algumas coisas entre sociedade, justiça e criança. Porque às vezes estou a ter problemas na Ilha do Sal, que está acontecer e ninguém que está agir na hora, autoridades, tanto em termos judicial ou instituição. Por quê? Às vezes não está falando de família, mas nem tem 3 crianças na casa. Está tentando transmitir tudo o que com poder e que os valores de sociedade e o que é que tem que fazer para proteger mesmo na ausência. Mas o que está, às vezes, bota a trabalhar e mãe está a trabalhar. Mas é necessário meninos ficar na casa, por exemplo, se ficar na casa com um adulto, ou seja, as adolescentes, já tudo preparado, não é verdade, Sr. Varela? Sim, às vezes nunca te podeu encontrar pessoas para ajudar uma menina, porque ele tem outra preocupação. Então, sempre me apela que o Estado tem esse papel de criar uma sociedade correta, com valores, tem esse papel. Porque nunca deve ter coisa, até que eles chegam a um limite, que está dando problema, mas aquele ali, e outros, que está dando problema depois para não vir apanhar, para não vir usar a mídia, para não vir espalhar, não está a resolver problema. Não. Sim, Sr. Varela, infelizmente, não te ficar por ali, sim, não te agradecer a vossa participação, mas nosso tempo é curto, não tem que já quase para terminar o programa, está bem? Não te agradecer e não te esperar você de participar outras vezes também. E te ficar ali esse registro que você te ali para o Estado também, para a sociedade de uma forma geral. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. E, gente, pronto, como eu disse, o tempo em televisão é curto. Nós já estamos quase a terminar. Eu gostaria, pronto, 1 minuto para cada um, para nós centrarmos em aspectos que vocês acham que são importantes. Primeiro, o Anderson Pires, para dizer a prevenção, onde tocar, o que deve ficar na mente das pessoas, da prevenção de abuso sexual de crianças dentro da família. Educação sexual. Educação sexual é fundamental. Muitas pessoas pensam que a educação sexual dizem não vão ensinar a educação sexual porque não são coisas que devem ensinar a criança. Mas a educação sexual é para ensinar a criança a autoproteger-se, né? Para ensinar a criança como deve tocar, ou se deve ou não ser tocado, onde deve ou não ser tocado. É para ensinar a criança o que fazer, como proteger-se, a segurança própria. Então, Arminda Reis agora, rapidamente.
Bom, é simplesmente para realmente realçar, não tem outra forma de nós prevenirmos do que nós temos de apostar na educação. A educação dentro da família, não é? A escola reforçando esses valores e esses princípios que se pode fazer muito também dentro das escolas, que já têm uma preparação pedagógica, que se pode trabalhar através de debates, com vídeos e ilustrativos, com palestras, com peças de teatro e falar. Não podemos ter medo de falar sobre o assunto. É falar cada vez mais sobre esse assunto que é extremamente delicado, mas que é importante nós falarmos, porque só assim as nossas crianças estarão preparadas para lidar com essa problemática, como também a própria sociedade, nem porque e todos nós podemos contribuir. E nós todos juntos, com certeza vamos através de denúncias, para uma melhor sociedade. exatamente. E ter este assunto. Eu sei que este é um tema que dá muito mais para falar. Eu agradeço ao Anderson Pires, professor, que veio do PAUL, para estar aqui conosco, e também a Arminda Lima dos Reis, também psicóloga. Nós agradecemos a presença dos dois aqui neste programa. Muito obrigado. Obrigada. E hoje aqui nós falamos sobre a prevenção do abuso sexual de crianças no seio familiar. Na próxima edição vamos estar aqui, vamos voltar para a questão da Covid, vamos observar para a vacinação completa da Covid-19, tendo em conta esta tendência de aumento de casos da Covid-19. Por isso, na próxima edição do programa, este será o tema de conversa. Terminamos como começamos, com música. Temos Valdes Salino e Chico Serra, e até a próxima semana.